Hoje, o nosso assunto é quebrar o silêncio, o desafio de romper o silêncio a respeito de um assunto muito grave que nós temos todo dia escutado nos meios de comunicação. Precisamos de pessoas que entendam do tema, que tragam para a gente caminhos para minimizar uma violência que deixa marcas profundas. Como podemos quebrar o silêncio sobre esse problema, sobre esse assunto? Pensando nisso e como nós devemos agir, nós, aqui do Pilhados do Saber, trouxemos uma pessoa que é, claro, professora como eu, e nós vamos discutir juntamente com a professora Isânia, com a professora Simone, especialista em educação sexual e emocional, e a prevenção de abuso sexual infantil, que vai compartilhar a sua experiência, a sua visão, e o trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo dos anos. Não é isso, professora Ivânia? Isso mesmo, professora Terezinha. Mais uma vez nós estamos aqui no podcast Pilhados no Saber. Um tema delicado, mas extremamente necessário para que a gente possa discutir e esclarecer vários pontos. E como a senhora disse, professora Terezinha Ruiz, o silêncio hoje ele também é um vilão nessa história. Por isso nós estamos hoje com a nossa querida professora Simone Malveira, especialista que buscou aprender cada vez mais, realmente para ser uma rede de apoio nesse sentido, para proteger as crianças que sofrem esses abusos cotidianamente. Professora Simone, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Eu fico muito feliz por esse convite, né, para tratar de um assunto que é tão importante e tão urgente, né, professora? Demais. Né? Nós precisamos proteger a infância, precisamos proteger os adolescentes, né? E não existe uma outra forma de proteção que não seja a prevenção. Então, toda essa conversa inicia pela prevenção. Exatamente. A Simone, ela tem estudado muito o assunto. Ela é graduada em pedagogia, como eu falei anteriormente, ela é professora, pedagoga, com especialização em gestão educacional, metodologia de ensino superior e direito educacional, além de mestra em educação. Nós estamos aqui com uma pessoa que não é simplesmente uma educadora, é uma especialista nesta área, neste assunto, e que, além dessa sua preocupação, ela divide o seu conhecimento com todas as demais colegas que participam do seu dia a dia. E o trabalho foca nesse sentido, não só para ajudar, mas para preparar o educador, o professor, a família, a desmistificar, muitas vezes, conceitos que venham prejudicar o desenvolvimento intelectual, não é isso, Simone? Da criança, do profissional, e trazendo uma saúde melhor mental e física para as pessoas que hoje, muitas vezes, enfrentam esse problema. Então, professora Simone, nós sabemos que o seu trabalho tem sido importante na rede, para todos os colegas que a gente já tem conversado, que sabe da sua preocupação. É um trabalho de muita importância, não tenho dúvida nenhuma. Diga para mim como é que está esse seu projeto do livro. Sim, o Aprender para Proteger, eu faço parte da Rede de Proteção contra a Violência. Esse livro é um pedido de ajuda das crianças, ele surgiu de muitas escutas e de muitos silêncios, né? É um livro que traz uma palavra para o educador e para as pessoas que fazem parte da rede de proteção, no sentido de, a partir das minhas vivências no decorrer desses de 14, quase 15 anos na educação como diretora escolar, trazer a partir dessas vivências, trazer um norte para o educador, né? Então, ele vem trazendo orientações, né, para
justamente o professor poder identificar, acolher e encaminhar essas crianças da forma correta, que isso que é o principal. E, principalmente, desde o início, já iniciar a prevenção com suas crianças. Exatamente. É preciso ter muito tato nesse assunto, não é um assunto fácil. E o livro que a Simone escreveu juntamente com pessoas que têm essa especialidade, não é isso? Não, esse livro é só meu. Ah, Esse que é só maravilha, meu. Esse é só meu. maravilha. Eu estava achando, porque ela trouxe outros livros aqui Eu para trouxe nós vermos. sugestões, sim. Sugestões de livro, porque é um assunto que nos preocupa, nós educadores, as mães que realmente sabem da dificuldade que é tocar nesse assunto, falar sobre ele. Mas a professora Simone, quando diz aprender para proteger, é pela experiência que ela vem ao longo desses dias e agora, desse tempo todo que ela vem treinando, capacitando seus colegas, e com este livro ela vai ajudar. É um livro prático, é um guia prático, né, Simone? Sim. Para que o resultado venha mais cedo e que a gente possa cuidar melhor das crianças. E essa rede de proteção, professora Simone, ela está... a gente sabe que existe um decreto, uma orientação, mas quando a gente teve a oportunidade de conversar, ainda falta fazer mais alguma coisa sobre esse assunto, legalmente, por lei? Nós precisamos intensificar mais, são os planos de fluxos da rede de proteção, né? E principalmente, professora, no sentido de entender que fazemos parte dessa rede de proteção. Não significa que você é parte da rede de proteção somente o professor, ou somente o diretor da escola, ou só o pedagogo, ou a psicóloga, ou o médico. Não. Todas as pessoas que estão próximas a uma criança, que estão próximas a um adolescente, ou até uma mulher mesmo, que hoje nós temos muitos casos de feminicídios, faz parte de uma rede de proteção, né? E o que é importante disso é nós sabermos como lidar nessas situações de violência, né? Trabalhar no sentido da prevenção, desde pequenininhos, já trabalhar na educação das nossas crianças, a questão da prevenção, mas também de ter o olhar e principalmente a escuta para poder identificar os casos de violência. Há uma preocupação muito grande com as crianças bem pequenas, né? Isso tem que ser mesmo a questão do educador estar atento às suas crianças. Eu ia dizer para você que é uma pergunta até difícil, mas que a gente tem que fazer, né? Por que é tão difícil, muitas vezes, a gente explicar isso para uma família, para uma mãe, para ela se preparar, porque pode acontecer com qualquer uma criança, qualquer uma pessoa, né? Como a senhora falou no início, 80% dos casos de violência são intrafamiliar, ou seja, ele ocorre no seio da família, né? Sim. Então, para nós que somos mães, é muito difícil você ver o ser humano que você gerou, que você criou, de repente está sendo acusado por uma questão de violência. E uma violência bárbara, como é uma violência contra uma criança. Então, é muito difícil, primeiro, o momento dessa aceitação, né? E aí, isso falando da violência intrafamiliar, que geralmente acontece, infelizmente, os dados são gritantes. Exatamente, né? isso é que assusta, né? O avô com a criança, e existe também de crianças cometerem violência contra outras crianças. Sim. Né? Hoje em dia não se trata mais somente do adulto, mas também nós temos situações de criança, e que aí a gente já se vê num círculo de violência. Né? Porque é uma criança que talvez já tenha sofrido violência e que agora está cometendo violência contra outra criança. Isso acaba sendo um círculo vicioso e que ainda nos preocupa muito mais, né? Porque você não sabe o que está por trás daquilo, que a pessoa que está sendo atacando fortemente, ela deve ter alguma coisa por trás desse seu sentimento, né? E se tratando dessa questão dessa questão de como chegar, de por que é tão difícil identificar, existe os 3 S's do abusador, né, que a gente sempre lê muito sobre isso, a gente trabalha muito sobre isso nas escolas, que é o silêncio, o segredo, né, e a sedução. Então, os abusadores, eles são extremamente sedutores,
Eles vão naquela criança ou naquele adolescente vulnerável conquistando. O primeiro passo dele é essa conquista. Ele chegar em você, naquela criança ou naquele adolescente, no sentido de te acolher, de dar aquilo que tu está precisando, falando aquilo que tu quer ouvir, né? E a gente sabe que, principalmente nos adolescentes, é aquela fase bem complicada. Sim. Então, o abusador, ele se aproveita disso, né? O segredo. Então, a partir da conquista, vem o primeiro segredo, que é aquele segredo. Se você contar para alguém, a gente não vai mais poder ficar junto, a gente não vai poder mais se falar, e acaba comovendo a vítima. E depois, aquele segredo da ameaça. Que se você contar, eu vou matar fulano, vou matar tua mãe, ou vou deixar de ajudar tua mãe, ou vou deixar de fazer isso, que é também um tipo de segredo que eles fazem, né? E aí, depois, e acaba se perpetuando um silêncio, porque é muito difícil para uma vítima externar aquilo que ela está sentindo. Então, por isso da importância da gente poder qualificar todas as pessoas. Por isso que eu digo que a rede de proteção ela não é formada somente pelo professor, não é formada somente pelo pedagogo ou somente pelo diretor. Porque quando uma criança ela se expõe, ela consegue juntar todas as suas forcinhas para contar, de relatar aquilo que está acontecendo com ela, ela pega aquela pessoa que ela está se sentindo segura. Confia, né? Que confia. E aí, naquele momento que ela fala, e aí vem a escuta especializada, a importância da escuta, que a gente não deve julgar, que a gente não pode se impor, a gente não pode contradizer, perguntar, e sim escutar. Deixar que ela fale e dar voz para aquela criança. Isânia, eu acho que você tem uma pergunta, mas antes disso, eu quero dizer para Simone que é muito importante, então, Simone, que essa rede de escuta seja só ela, aquela que vai tentar arrumar a cabecinha daquela criança ou daquele jovem, porque senão ela vai repetir. Sim, nós chamamos de revitimização, professor. Isso está previsto em lei também, na 3.431/2017. Nós já temos essa lei que ela traz as questões de violência, os tipos de violência, e ela já trata também essa questão da revitimização. Por isso, mais uma vez, importante o professor, aquela pessoa que faz parte da rede de proteção, ter conhecimento, saber como vai fazer esse relato, essa escuta, né, da criança, e como vai relatar através de registro. Porque isso é importante, primeiro, que valide tudo que a criança tenha dito, né? Então, existe a forma correta de se fazer, você não deve florear, nem inventar, nem supor, nem prever, tem que ser aquilo que ela disse exatamente. Como ela falou, exatamente como ela falou, né? E quando isso é bem feito, aí sim, a justiça é feita, a gente consegue colocar as pessoas envolvidas na cadeia e segurar para que elas permaneçam lá. Uma vez uma juíza me falou o seguinte, ela disse assim, olha, professora, é muito difícil a gente conseguir colocar um bandido desse na cadeia, mais difícil ainda a gente conseguir manter, porque não é só prender, é prender e depois trabalhar para fazer com que ele se mantenha dentro da cadeia. Aí sim a gente dá uma segurança àquela vítima, né? Sim. Que ela se sente mais segura, né? Sim. Exatamente, né? Esse tema delicado, importante, importantíssimo, eu diria, né? Para o nosso contexto familiar, educacional, o nosso contexto de comunidade, de bairro, né? Que a gente precisa cada vez mais realmente divulgar esses procedimentos, né? Esses procedimentos e tudo aquilo que nós temos em favor de realmente proteger as nossas crianças. Simone, eu já estou super curiosa para ler esse seu livro. Eu acredito que tem muita coisa boa, né? Vindo muita aí. Coisa que vai ajudar, vai orientar. E quanto mais divulgar, melhor ainda, né? Mas ainda voltando um pouquinho para algumas situações. A gente sabe que é muito difícil hoje em dia alguém, quando presencia uma criança que foi vítima de abuso, no caso, né, como ela vai lidar com essa situação. Hoje em dia nós temos inúmeros casos, nós somos conhecedores disso, a professora Terezinha bem colocou, a professora Simone está reiterando essa situação, mas ainda assim
mesmo sabendo que às vezes nós estamos na condição de pessoa da rede de apoio da criança, por vezes as crianças elas procuram realmente se abrir com o professor ou com o pedagogo ou com o diretor, que às vezes é a única pessoa que ela confia. Né? A gente vem do mundo da educação e a gente sabe o quanto a figura do professor ela realmente ela transmite essa confiança para as nossas crianças. Né? Então, para aprofundar mais um pouquinho essa discussão, como seria possível os professores começarem, ou qualquer outra pessoa, a quebrar esse silêncio em torno do abuso infantil? Não é tão difícil assim. É mais simples do que a gente vai. A primeira coisa que um educador precisa fazer é conhecer as leis. Né? Conhecer o ECA, saber dos direitos da criança e do adolescente, conhecer a Lei 13.431, Decreto 9.603. Então, ele precisa se apropriar da lei para poder aplicar. A gente não pode brigar por algo que a gente não conhece, né? E mais simples ainda é quando você se prepara para quando você receber suas crianças na escola, seus adolescentes, colocar esse conteúdo, que é a educação sexual, orientação das crianças com relação a validar os seus sentimentos, as suas emoções, né? Colocar isso no teu trabalho do dia a dia, no teu conteúdo, no teu currículo. Nós conseguimos fazer isso, é fácil de ser feito. Não é tão complicado assim, né? Você vai trabalhar as emoções, você já está validando o sentimento. Tudo bem a criança ficar triste, tudo bem você ficar chateado, mas a gente precisa nomear cada sentimento. E ensinando para ela, é o que eu sempre falo com as crianças, todo carinho ele provoca algo na gente, sim, né? Então, ensinar para a criança que aquele carinho que está sendo feito, ele não pode te causar dor, ele não pode te causar tristeza, ele não pode te causar incômodo ou te fazer ficar triste, te causar vergonha. Então, se isso está te causando, tem algo de errado. E o que está errado? Então, a gente vai orientar a criança o que está errado nesse carinho. Sim. É certo fazer isso? É certo fazer... E aí acontecem inúmeras situações, né? Porque eles deixam aflorar a criatividade. Então, quando você vai falar para uma criança, olha, não pode fazer o coleguinha ficar triste, ou então não pode ficar triste com esse carinho, ou então não pode bater com o coleguinha, coisas que a gente ensina e eles aprendem. E elas aprendem com muita facilidade. Com muita facilidade, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar essa facilidade da criança e inserir isso no contexto escolar. Mas, sim, eu ia até perguntar isso. Isso no contexto escolar. Como você acredita que a escola tem um papel fundamental na questão do abuso sexual infantil, como é que ela pode fazer para lidar com isso e tentar achar caminhos que aquele aluno não fique com tantos traumas? A escola tem esse papel? É fundamental que a escola se aproprie de saber lidar com essas situações, professoras, porque o que eu escutei, por isso surgiu Aprender para Proteger, é a questão de que o professor, às vezes, ele se sente incapaz, ele não se sente preparado, né? Sim, é verdade. E tem receio. Nós sabemos que nós temos muias escolas que são nas zonas periféricas de Manaus. Porque no momento que você não sabe conduzir como deve ser, você pode acabar trazendo outros desdobramentos para o problema. Então, é importante o conhecimento e a preparação dos nossos educadores. E as escolas hoje, eu vejo que muitas vezes a família não tem tempo, ela não vive com o pai e com a mãe juntos, acaba e ela transferindo a todos os seus problemas para dentro da escola. Uhum. Então, esse é um assunto que todas as escolas têm que estar preparadas, todos os nossos educadores deverão ter uma preparação para que a gente consiga, pelo menos, esclarecer melhor para aquelas crianças, aqueles jovens que passam por algum abuso sexual. Eu costumo dizer que o conhecer a lei ou buscar saber mais sobre esse assunto não significa que eu tenha que depender de algo ou alguém. Isso é algo do ser humano. Eu preciso conhecer
a lei, eu preciso saber proteger aquelas crianças que estão na minha responsabilidade. Então, o que acontece, professora? A partir do momento que o professor ele busca entender, a própria lei, ela já protege o professor. Então, essa história de dizer assim, porque o professor tem medo de retaliação, isso e aquilo, por conta de uma possível denúncia, uma notificação, a própria lei já faz essa defesa, né? A lei número 13.431. Porque o que... de 2007. 2017. 17. O que acontece? O professor, ele vai fazer apenas a questão o papel de identificar, orientar, no caso da prevenção, orientar suas crianças, e a partir do momento que ele começa a trabalhar a prevenção, existe sim a possibilidade de surgir situações na escola, no contexto escolar, porque a gente não fala somente da questão do abuso sexual, mas também todo tipo de abuso. E eu sempre digo assim, que um abuso sexual, ele começa com um dos abusos que as pessoas dizem que é simples, mas não é tão simples assim, que é a negligência. E a negligência é um tipo de violência, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ele já começa por aí, porque se essa criança foi negligenciar a educação dos seus filhos, existe lei. Exatamente. Então, podem, inclusive, chamar o pai e a mãe para sua responsabilidade, tirar a criança do seio familiar, isso aí é muito mais profundo. Sim, é fazer acontecer. Se uma criança não está vindo para a escola, não tá com os dentes cariados e tudo, eu preciso fazer alguma coisa enquanto professor? Sim, notificar. Quem? Conselho tutelar. Tem todo um caminho. Existe toda uma rede de proteção e cada um faz a sua parte. Eu lembro que anos atrás, quando eu estava na Secretaria Municipal de Educação, nós tínhamos um projeto que era exatamente já trabalhando os casos de crianças que não tinham acompanhamento da família, né? Não tinham a presença do pai ou da mãe ou do responsável, e nós íamos buscar um aluno lá na casa dele. E hoje já tem leis específicas que dão essa responsabilidade. Já temos SEMASP, que vai fazer a busca ativa dessa criança. Uma continuidade, só houve uma mudança na estrutura, uma ampliação do projeto que a gente tinha, não sei se tu lembra, que era, agora não lembro o nome, que era para buscar o aluno que passa 15 dias, não vai na escola. Hoje o SEMASP ele já é bem maior, já tem mais profissionais, porque realmente precisamos de psicólogo, assistente social, para que eles entendam qual é o caso que aquela criança ou aquele jovem está passando. Né? Hoje, professor, o possível abandono, ele se faz, isso eu sempre oriento os pais, a partir de 5 faltas consecutivas ou 10 alternadas. Já é considerado possível abandono. Simone, acabei de lembrar. Plantão escolar. Sim, eu lembro. Lembra do plantão escolar? O plantão escolar, ele tinha esse objetivo, tinha esse olhar. Trazer de volta as crianças, mas tentando descobrir qual era o problema que ela estava passando. Porque não é só apontar, né? Não. A gente tem que tentar resolver. Ajudar aquela criança, aquela família que está com alguma dificuldade. É um trabalho que muitas vezes nem todo mundo quer fazer, porque você vai interferir dentro de uma estrutura que não é a sua. Mas nós precisamos ajudar a criança, não podemos deixar a criança fora da escola. A criança não vai para a escola porque não está passando por momentos que deixam ela aprender dificuldades, né, que pode acontecer, mas é fundamental que haja essa parceria escola e família e vice-versa, né? Sim. Falando de escola, né, Ivânia, a gente está vendo aqui que a Simone trouxe um casal que acompanha ela. Então, a gente queria que ela desse uma ideia, falasse um pouquinho dos bonecos que estão acompanhando. A Nina e o Guto. Isso, a Nina e o Guto. O Guto, esse pode moreninho, levantar, Simone, por favor, esse moreninho lindo, né, sapeca. E a Nina, que é um pouquinho eu quando eu era criança. Pode virar um pouquinho que me ajuda na questão da conversa com a criança. Primeiro, na prevenção, ele tem velcros aqui, ó, na cabecinha, aqui no corpinho, até embaixo da roupinha, onde a gente coloca os pontos que são as partes íntimas e as partes privadas.
Então, Sim. é onde a gente começa a trabalhar com as crianças, orientando elas, e de uma forma lúdica, né? Que a criança, quando vê um boneco, eu acho que ela relaxa um pouco mais, ela se sente mais, vamos dizer assim, íntima do assunto, porque é aquilo que ela faz no dia a dia, brincar com a boneca, Não, umas brincadeiras que hoje já não são tão constantes, mas ainda tem uma amiga crianças minha até que falou, disse, nossa, a Nina tá toda sujinha. Eu digo, é porque eles brincam. É porque eles Fundamental, brincam, né? Que então eles brincam. pegam. Então, eles ficam na minha sala e volta e outra, quando uma criança vai lá conversar comigo, ela já conhece a Nini Guto, já vai conversar com eles. E assim, as professoras também utilizam como um recurso para conversar com as Maravilha, crianças. muito bom. Aí eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uma boneca que era bem simplesinha, né? Muito feinha, porque naquela época não existiam essas bonecas Barbie e tantas outras que hoje, elas eram bonecas bem simples, mas a expressão dela, das bonecas antigamente, eram sempre expressões bonitas. Porque hoje a gente vê Monster High, não tem uma expressão bonita. Eu até me nego a comprar aquelas bonequinhas, porque eu acho que não é boneca, o brinquedo tem que ser algo atraente. Eu ainda sou daquela bonequinha, lembra que tinha um negocinho atrás na costa que a gente fazia, ela chorava Sim, assim? ela Eu sou chorava. dessa época. Era o sonzinho. Mas o que eu ia dizer, continuando a minha história das bonecas, e um dia eu ganhei um chapeuzinho vermelho, que era uma boneca grande, bem vestida, porque a nossa era tipo uma bruxinha, né, de tecido e tal. E eu fiquei encantada com aquela boneca, ela dormia do lado da minha cama, de tão bonita que eu achava a boneca. Não sei que fim levou essa boneca. Eu queria ter deixado para dar para minhas netas, só que simplesmente ela se perdeu. Mas eu estou vendo que a Nina e o Guto são bonitos, né? São bonitos e também são bem didáticos, né, Simone? São bem didáticos. A Simone falava um pouco dos velcros, né? Que é exatamente onde ela sinaliza em que a criança pode ser beijada, ou pode ser tocada. E aí vai com um padrão de cores, não é isso, professora Simone? Vermelho não pode, que é a parte íntima. Que é a parte íntima, então ela sinaliza isso. Só um adulto de confiança, né? A gente sinaliza quem são os adultos de confiança. E isso precisa ser bem orientado. Quem é esse adulto de confiança para a criança? Porque às vezes o natural é você colocar quem? O adulto de confiança é a mamãe, é o papai, né? E aí vem aquela surpresa, né? Não, mas o papai, ou então o titio, ou então a mamãe faz isso. Porque a violência não é cometida só por homens, não. Não, de jeito nenhum. Né? Nós sabemos disso, que é bem... Então, quando vem a surpresa. Então, tudo tem que ser muito bem alicerçado na cabecinha da criança. Né? Tem que ser muito bem orientado. O que é um adulto responsável? Quem é essa pessoa na família? Nós sabemos também que nós temos muitas vezes crianças que perderam o pai, a mãe, né? E isso é uma preocupação que a gente tem hoje em dia, a gente precisa ter, até mesmo nas atividades na escola. Porque como que eu vou trabalhar, por exemplo, o Dia das Mães numa escola em que muitas dessas crianças não têm um convívio com uma mãe? Né? Ah, mas é a mãe em tudo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Eu já tive situações de crianças que foram violentadas pela mãe. Né? Agora tu me assustaste, Simone. Já tive algumas situações bem complicadas. Porque amor de mãe é um amor que não dá para você mensurar. O amor de mãe é uma coisa que não dá para você nem só falar em versos, né? Porque o amor é a coisa mais pura, então, e é realmente... Mas eu acho que não estava no normal, a pessoa não podia estar no seu normal. Com certeza não, né? É difícil. Mas, Simone, a gente sabe que se fala muito em formação continuada para os professores, né? Neste caso, como agir, de que maneira a gente pode tratar desse assunto, capacitar os nossos professores, nossos educadores, conselhos tutelares, líderes comunitários, eu acho que esse é um tema que, com muito cuidado, mas com muita responsabilidade, a gente precisa treinar, capacitar, preparar todos os segmentos da sociedade. E como é que a gente pode fazer isso? Porque é difícil, às vezes, até de você citar isso
sem a pessoa não querer, muitas vezes, achar que você está entrando por uma área que não é sua, mas que a gente sabe que hoje, que a cada 6 minutos, uma criança é abusada sexualmente. Então, a gente precisa adentrar em todos os lugares da sociedade para tratar desse assunto com muita responsabilidade. E como capacitar? Como é que a gente pode capacitar isso para que todos tenham um entendimento e aí amenizar essa situação de abuso sexual infantil, porque todos os anos se trabalha o dia, aquele momento, se faz palestra, mas nem tudo isso está resolvendo. É uma temática que eu sempre digo que não se deve trabalhar somente no Maio Laranja. Sim. Né? Ela tem que ser trabalhada todos os dias com as crianças e reforçada tanto em casa quanto na escola. Em casa, que as escolas comecem a trabalhar a questão de orientação mesmo aos pais. Por exemplo, lá no CEMEI a gente procura fazer uma reunião com os pais antes do início das aulas, que a gente começa a orientar em como a criança deve proceder no decorrer da semana, para se preparar, no sono e tudo, para poder começar aquele convívio escolar, né? E toda aquela integração também da criança com o convívio escolar. Tem crianças, por exemplo, que nunca saíram de perto da mãe, da avó, e de repente você leva para a escola e deixa 4 horas lá dentro da escola com uma pessoa completamente estranha. Então, é feito também tem essa preocupação, a escola precisa ter essa preocupação de fazer esse acolhimento à criança e à família. Nisso tudo, já começar a questão da orientação também de como lidar com certas situações dentro de casa, né? Porque como nós estávamos falando aqui anteriormente, as crianças elas estão em pleno desenvolvimento. Então, o professor ele precisa conhecer bem o desenvolvimento da criança para saber o que ele pode se preocupar e o que ele não precisa se preocupar, mas precisa orientar, né? Porque, principalmente na fase da educação infantil, a fase creche, as crianças estão em constante descoberta até de si mesmo. Então, é natural aquele beijinho entre o colega, ou a mordida, ou se tocar é comum, mas saber até onde vai isso. O professor precisa ter domínio desses conhecimentos. Então, a formação, professora, se a gente for falar da questão de formação, de cursos, especializações, existem, não é tão divulgado, mas existe sim, né? Hoje em dia nós já temos, né? Mas se for falar na questão de buscar conhecimento, o professor precisa estar o tempo todo buscando esse conhecimento. Sim. E o interessante, Simone, é que tudo permeia a questão mesmo do conhecimento, né? Por parte do professor, do pedagogo, do diretor, né? O conhecimento ele é a base de tudo, principalmente para desmistificar algumas situações que giram em torno desse tema tão delicado, né? Então, fala um pouquinho para a gente quais são os principais mitos que giram em torno de toda essa situação e como a gente pode fazer para desmistificar. Eu vejo assim, como o principal mito voltado para a questão da violência é de que nunca vai acontecer comigo. Eu orientei, eu converso, eu vou buscar meu filho na escola e vou deixar todos os dias. Ele não sai sozinho, ele tem babá, ou então quem cuida não é nem uma pessoa estranha, é uma tia ou tio. O principal mito é isso, de que nunca vai acontecer comigo. Sempre acontece com o vizinho, mas nunca comigo. Nós não conhecemos completamente as pessoas. Infelizmente, nós já sabemos que, além de ser uma patologia, uma doença, né, a pedofilia ela é uma doença, mas a gente também tem que entender que, em caso de violência, é uma doença. Tem pessoas que sentem prazer ao cometer violência contra uma criança ou contra um animal. Infelizmente, isso é uma doença. Mas também na questão de que eu preciso, acima de tudo, estar sempre preparado, estar sempre com o pé na frente. Não é porque eu eu blindo meu filho de todas as formas, ou eu blindo meu adolescente de todas as formas, que isso não vai acontecer.
às vezes está acontecendo com alguém dentro de casa, que a gente chama de violência intrafamiliar, dentro de casa com aquela pessoa que a gente menos imagina. Ou então está acontecendo na escola, porque a gente fala muito da questão da violência física ou da violência sexual, mas nós também temos hoje em dia a questão da violência do bullying, e temos a violência cibernética também pelas redes sociais. E como, né? Tem sido demais! Eu acho que além disso, é abrir a falar, é conversar esse assunto em casa, né? Esclarecer, não é isso, Mãe? Exatamente. Esclarecer, Isânia. Porque muitas vezes a gente não quer falar. É romper esse silêncio, como você falou. Romper o silêncio, tocar no assunto, claro que não chegar falando tudo de uma vez, mas ao longo do tempo, de acordo com a idade de cada uma criança, de cada um jovem, você ir alertando e acompanhando. Porque senão você vai deixar só para quando acontece o problema. Nós precisamos ir gradativamente, como falou a professora Simone, para cada fase da vida, até intrauterina, já existe um assunto para ir se preparando para isso. Por isso que a gente queria lhe sugerir que você nos recomendasse, ver que você trouxe alguns livros, a leitura ou filmes, para que as mães que estão em dúvida, a família que tem dificuldade de tratar desse assunto, mas já existe muita literatura sobre isso, filmes, tem muita coisa, profissionais. A professora Simone já faz isso há muito tempo, a Isânia também tem muita experiência. Professora, eu indico esse livro, é muito bom, que é Como Falar sobre Sexualidade com Crianças, da doutora Leiliane Rocha, né? Ela que foi que começou toda essa mobilização na minha vida, e vale a pena seguir o Instagram dela. Ela tem orientações para pais, tem orientações para as crianças, então ela faz um trabalho bem global, bem completo. Ela não só faz a mentoria, o trabalho na pós-graduação EZEPAS, que é a primeira pós-graduação voltada para o abuso e exploração sexual. Olha que coisa boa. E educação emocional, né? Então tem esse livro aqui que é muito bom, principalmente quem está gerando o seu bebê, já coloca na listinha de livros para ler. E nós também temos uma profissional excelente que eu tive a oportunidade de conhecer, que é a Lígia Zorzi, que ela tem vários livros. Esse aqui é um deles. As mãos não são para machucar. As mãos não são para machucar. Fora esse livro aqui, ela tem outros livros que também traz joguinhos, atividades para as crianças. Então, é um livro bem lúdico, bem didático, bem interessante. Uma coisa que me chamou a atenção nesse livro da Lígia, olha, ele é todo em caixa alta. Ou seja, para aquelas crianças que estão iniciando a leitura, poderem se apropriar da leitura sozinhas, porque eles acabam folheando e já fazendo a leitura das figuras, né? Então, esse aqui é um livro muito bom, bem interessante. E tem uma frase, professora, que eu carrego comigo. Quando se trata de criança, de violência contra crianças, é melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pela negligência. Não tenho dúvida. Eu gosto de usar isso lá na minha casa. O que o excede não prejudica. Exatamente. Ou o que abunda não prejudica, né? A gente tem que ter esse cuidado. E outra coisa, a criança, a gente tem que sempre tratar com todo cuidado e sempre preocupado com o futuro. Não só com o futuro profissional ou com o futuro financeiro, mas com o futuro da vida bem que ela vai ter, dela se sentir um ser humano importante, porque aquilo que a gente não faz na infância, o resultado vem no futuro. Então, por isso que o futuro é tão importante, né, Isânia? Exatamente. E voltando um pouquinho às falas, eu achei interessante quando a professora falou em quebrar o silêncio, né? E é que eu analisei dois lados sobre essa questão de quebrar o silêncio. Primeiro, quebrar o silêncio em relação a todo tipo de violência contra as nossas crianças. Eu digo nossas crianças porque tem vou usar ditado, não é bem o termo, mas um ditado africano, que é necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança. Então, a gente precisa, né, cuidar
educar, proteger. E a professora Terezinha colocou também sobre essa questão de quebrar o silêncio no sentido dos pais conversarem com seus filhos. Isso é de extrema importância, né? Que os pais possam, não só os pais, né? Mas os pais, o adulto de referência, aquela pessoa que está o mais próximo ali das nossas crianças e adolescentes, também conversar sobre esses assuntos que são de extrema importância, sempre buscando protegê-las de toda e qualquer violência. Nós queremos, então, te agradecer, professora Simone, por você dividir conosco, trazer um assunto que é sua experiência, algo que você tem vivido, você tem contribuído com os nossos educadores, porque é importante. Sim. E trazer para cá esse material tão especial que faz com que a gente comece a conhecer a literatura que já existe de orientação para os pais, professores, pessoas que possam estar enfrentando esse problema. É muito importante. O Pilhados no Saber é exatamente isso que a gente quer. Nós sabemos e nós queremos dividir com vocês, para que haja essa facilidade para as pessoas resolverem seus problemas. Vamos denunciar, quebrar esse silêncio que você às vezes acha que ficando calado vai resolver. Não, nós temos canais onde você pode denunciar e nós vamos colocar aqui os números, os canais onde com quem você pode pedir ajuda, o Disque 100, o app Proteja Brasil, conselhos tutelares, delegacias, hospitais, escolas, professores, educadores. Tem muita gente para ajudar as crianças e as famílias. E o livro da professora Simone também vai chegar para vocês lerem e tirar dúvidas, porque ela vai estar, com certeza, esperando que as pessoas deem a opinião e chegue até ele, né? Sim. Até aprender e proteger. Aprender para proteger. Para proteger. Aprender para proteger, Simone. Sim. Então, para você se despedir, deixamos à sua disposição os microfones e nós agradecemos muito, muito mesmo essa sua participação e essa dividir com a gente essa nossa preocupação. Eu que agradeço, professora, por esse carinho de me convidar a trazer esse tema que move a minha vida, né? Eu tenho muito cuidado. Uma vez me perguntaram assim, mas você se movimenta tanto para essa questão, você já foi violentada? Não, graças a Deus eu não sofri esse tipo de violência, porque, na verdade, todos nós sofremos algum tipo de violência, né? Mas eu convivi com tantas crianças, foram tantas histórias, que ao escrever o Aprender para Proteger, eu comecei a identificar que essa questão da proteção à infância já estava desde quando eu era pequenininha, pelo convívio, lá na rua Frei José dos Inocentes, onde a nossa realidade era completamente diferente de hoje, Exato. Onde nós saíamos para brincar na calçada, onde toda a vizinhança ficava de olho nas crianças, existia essa aldeia, sim, zelando, cuidando, se preocupada. Os vizinhos cuidavam dos vizinhos, um cuidava dos outros, né? Exato. E aí me traz, por exemplo, agora recentemente eu estava conversando com os pais e eu disse assim, olha, nós estamos numa realidade em que as crianças, a gente precisa se preparar para lidar com as nossas crianças e adolescentes de hoje. Então, a gente precisa ser amigo deles, precisa estar junto. Mas eu sou pai, eu não sou amigo. Eu digo, não, você precisa ser amigo. Porque quando um abusador chega próximo de uma criança, ele vem pela amizade. Ele se transforma em amigo. E pela sedução. Exatamente, os 3 S. Exatamente. Gente, é isso que o Pilhado Saber quer transmitir para vocês. Conhecimento, experiência, e nós vamos ter outros assuntos. Breve nós vamos falar, possivelmente no próximo episódio, sobre esporte, cultura e muitas outras coisas. Porque no nosso grupo nós sabemos que quem sabe mais pilha. Tchau, gente.